Gente que está lá atrás, vem aqui para frente. É o primeiro Shabat depois do nosso retiro. Foi bom, não foi? É sempre bom. Edifica nossas vidas. E essa paraxá é Tetzaveh, é do hebraico ordena, né? Tem lugar aqui para as pessoas. Se tem alguém lá fora, por favor. Agora é um momento importante porque nós precisamos entender as Escrituras, a palavra de Deus, para que nós sejamos edificados, para que o nosso coração seja uma tábua escrita pelo dedo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus. Porque Yeshua falou para nós que a boca fala o que o coração está cheio, né? Se está cheio de coisa do mundo, fala das coisas do mundo. Se está cheio das coisas celestiais, fala das coisas celestiais. Amém? Essa paraxá é a 20ª porção semanal desse ano de 5.785 do ano comum de 2025. Estamos próximo de Purim, né? Estamos próximos. Temos que começar a meditar. Essa paraxá vai de Êxodo 27:20 a 30:10, a Haftará Ezequiel 43:10 a 27, e a porção do Berit Hadashá é Marcos 5:1 a 6:36, que nós comentamos ontem, né? Não foi um texto muito grande, mas foi para nossa edificação. E hoje eu quero começar falando, nesta paraxá, sobre um objeto de extrema importância, que é a lâmina de ouro. Não sei se vocês sabem, Israel já refez a lâmina de ouro. E é muito bonita, é de ouro puro, ouro batido. E gravou lá o que está escrito aqui, Êxodo 28, versículo 26. Também fará uma lâmina de ouro puro, e nela gravará como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Assim estão nas nossas Bíblias, não é verdade? O que está escrito na lâmina de ouro puro foi traduzido em nossas Bíblias dessa maneira, né? Santo ao Senhor. Porém, na Torá, sabe como está lá no original? Está Kodesh La Yud Re Vav Re. É santo para ao Senhor. Não é ao Senhor. É para, é em direção a Ele. É para Ele. Tudo que tem que dar a Ele tem que ser santo. Deu para entender? Melhor traduzir no português seria santo para Yud Re Vav Re. E para evitar pronunciar o nome dele, seria santo para Adonai. Amém? Inclusive, no original, quando está lá Yud Re Vav Re, nós já encontramos as vogais de Adonai para você pronunciar Adonai. Para entender isso, um objeto tão pequeno e tão único, nós precisamos entender que quando Yud Re Vav Re criou os anjos, o universo, as estrelas, a terra, os animais que voam nos céus, os que rastejam na terra e os que movem no mar, e também o próprio homem, ele os criou santo para ele. Deu para entender, meu irmão? Tudo foi criado santo para ele. Agora, logo quando Lúcifer cai e quando Lúcifer leva o homem a pecar, a criação deixa de ser santa para Yud Re Vav Re. Ela se torna profana, impura e pecaminosa.
imunda, suja, por causa do pecado. A criação deixa de ser santa para Yud He Vav He. Tanto é assim que no período em que o reino de Yud He Vav He foi estabelecido e Yeshua estiver reinando em Jerusalém, até as mínimas coisas serão santas. Como, por exemplo, campainha dos cavalos. Até a campainha de cavalo, você conhece? Hein? Sabe o que é campainha de cavalo? Era um enfeite com de metal, né, com outro metal dentro, que quando o cavalo andava, fazia o quê? É tipo um guiso, né? Entendeu? Até isso vai ser santo. Veja lá em Zacarias 14:20. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santo para Yud He Vav He. Ou seja, Kodesh La Adonai. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. As campainhas dos cavalos eram objetos pequenos que produzem som usados frequentemente para sinalizar movimento do animal ou também para decorar animais de transporte ou guerra. Isso nos fala da santificação de coisas comuns, não é? Se até a campainha vai estar escrito santo para Adonai, ou seja, até as coisas pequenas no reino de Yeshua se tornarão santas. O texto enfatiza que até mesmo itens aparentemente triviais, coisas comuns, como as campainhas dos cavalos, serão consagrados ao Senhor, serão santos para Yud He Vav He, no tempo do reino messiânico de Yeshua. Isso reflete a visão de que no reino de Yud He Vav He não haverá distinção entre sagrado e o profano. Tudo será sagrado e dedicado para Yud He Vav He. Para comprovar você que depois que o homem pecou, toda a criação ficou profana, está escrito lá nos evangelhos, eu acho que em Romanos, que a natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus para que seja liberta do cativeiro. Então toda a criação ficou cativa ao pecado. Por isso que o cachorro morre, por isso que as coisas apodrecem, enferrujam, estragam, envelhecem. Tudo isso é por causa do pecado do homem. Amém? E é uma mensagem poderosa de esperança e transformação universal. E a palavra explica onde fica a lâmina de ouro puro com a gravação Kodesh lá e Yud He Vav He. Veja em Êxodo 28, 37, 38. Polazar em um cordão azul. A placa aqui e um cordão azul aqui para amarrar. Deu para entender? Veja aí, ó. De maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, é o cordão azul. Não é? Vou dizer uma coisa para você. Nada que Deus faz é à toa. Esse cordão azul não é um enfeite. Amém? No hebraico é chamado de terrilate, que na verdade traduzido é azul celeste. Mas o interessante, meu irmão, é que a cor azul em hebraico é kahol. Mas tem na Torá esse azul diferente aí, não é? O terrelet. É uma cor mais específica, frequentemente traduzido como azul celeste, ou seja, azul do céu. Eu sei que você já concluiu que não é à toa, né? O cordão azul remete ao céu,
que remete, obviamente, ao trono celestial de Yud-Re-Vav-He. Este cordão azul é encontrado também aonde? Tzitzit. Amém? É o mesmo cordão azul que tem na placa de ouro. Este cordão azul é encontrado também no Tzitzit. No Tzitzit quer nos dizer que as leis de Moisés, que Moisés recebeu no monte, vieram do céu, direto do trono celestial de Yud-Re-Vav-He. É por isso que se põe esse azul aqui. Essa lei não é uma lei humana, não é uma lei criada por Moisés. Não, Moisés recebeu-a do céu, do trono do Deus vivo. Amém? No Tzitzit representa isso, porque o Tzitzit é para lembrar do quê? Da lei. E que lei? Que veio de Yud-Re-Vav-He, dos céus. Deu para entender? E na lâmina de ouro, o cordão azul, significa que o Cohen Gadol entra no Santo do Santo, diante do trono de Yud-Re-Vav-He, que na verdade que fica no céu. Amém? Mas o Santo do Santo é a figura do templo que tem no céu. Então a figura, o cordão azul, representa que o Cohen Gadol entra na presença de Yud-Re-Vav-He. E a palavra diz que a lâmina de ouro, onde fica escrito santo para Yud-Re-Vav-He, fica sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas casas. Isso não mostra, meu irmão, que Arão e seus filhos, como Cohen Gadol, têm uma função de extrema importância. Nós não vimos que tudo está imundo? Hein? Tudo ficou imundo. Visto que por causa do pecado tudo na criação está profanado, tudo está imundo, até o que vai ser ofertado ao Senhor, a priori está imundo. Concorda? Então precisa de quê? De santificá-lo, né? É por isso que o sumo sacerdote tem a função de levar a iniquidade das coisas santas. Você nunca parou para pensar nisso? Levar a iniquidade das coisas que foram separadas, porque todas elas estão imundas e elas precisam ser santificadas. E o Cohen Gadol tem a função importante de levar a iniquidade das coisas santas sobre ele. Exatamente por isso que Arão e seus descendentes não podem beber bebida forte quando estão em serviço na tenda da revelação. Veja em Levítico 10, de 8 a 11. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: não beberei vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Função sacerdotal, fazer separação entre santo e profano, entre imundo e limpo, entre trevas e luz. Função sacerdotal. Olha que importante. Mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Função do Cohen Gadol: separar santo do profano, limpo do imundo, luz de trevas, e ensinar o caminho a Israel. Amém? Olha aí, Agora você vai entender por que João, o imersor, escrito nas nossas Bíblias, João, o Batista, né? Descendente de Abias, que é descendente de Arão, na 8ª turma, dividida pelo rei Davi. Por que ele era nazireu desde o ventre? Pois ele é um sumo sacerdote, um Cohen Gadol, e ele não pode beber bebida forte, porque ele andaria diante do Santo dos Santos. Veja,
lá em Lucas 1,15. Porque ele será grande diante de quem? Do Senhor. Aqui é diante de Yud He Vav He. Veja bem, gente, ele não vai ser grande diante dos homens. E o interessante é que quando eu entrei na igreja, o conceito que as pessoas tinham de João Batista é que ele era louco. É ou não é? A ideia. Pois é, porque ele não é grande entre os homens. Ele será grande diante de quem? De Yud He Vav He. Deu para entender? Ele vai andar diante dele. Então ele não pode beber bebida forte, porque o Cohen Gadol, Arão e seus descendentes, quando entram no serviço sacerdotal, não podem beber bebida forte, para que possam fazer distinção entre o imundo e o puro, o profano e o que é santo, as trevas da luz. Eles precisam fazer distinção entre essas coisas, então não podem beber. E eles precisam também ensinar o caminho que Israel tem que andar, segundo a vontade de Deus. Então, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Meu irmão, João andou no Santo do Santo a vida dele toda. Por isso ele não podia beber nenhuma bebida forte, porque ele tem a função de distinguir entre o santo e o profano e ensinar os caminhos a Israel. Ele precisa cumprir o que Yud He Vav He estabeleceu para Arão e seus filhos, fazer separação entre santo e profano, entre o imundo e o limpo, e ensinar aos filhos de Israel o caminho que deveriam seguir. No caso, João Batista, qual é o caminho? Yeshua. Por isso João anunciou publicamente, aprontando para Yeshua: eis o Cordeiro de Elohim que tira os pecados do mundo. Ele não bebeu bebida forte e ele fazia distinção entre santo e profano. Tanto é que ele acusou o casamento do imperador lá, né, de coisa profana. Amém? E apontou o caminho para o caminho que Israel deveria seguir, que é Yeshua. É por isso que Yeshua fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem ensina isso? Cohen Gadol. O interessante é que Arão levará a iniquidade das coisas santas. A palavra iniquidade aqui foi traduzida da palavra hebraica, sabe qual? Vocês conhecem, que já compraram perfume. Avon. Não tinha um? Eu acho que tem, não sei. Eu não sei se tem a ver com essa palavrinha hebraica aqui, mas eu acho que não tem, não. É só coincidência. Mas a pronúncia é Avon, é com num. Essa palavra do hebraico é comumente traduzida por iniquidade. Porém, ela engloba tanto a iniquidade, que é o descumprimento do mandamento divino, que é chamado de pecado, como também as consequências deste descumprimento. Entendeu? Essa palavra, ela não fala só de iniquidade, ela fala da iniquidade e do fruto dessa iniquidade. Amém? Da desobediência e da consequência da desobediência do mandamento. Amém? Isso é importante entender. E essa função é exclusiva, essa função de tirar a iniquidade das coisas santas, é exclusiva da tribo de Levi e somente da casa de Arão, dentre os levitas. Só Arão e seus descendentes podem fazer isso. Deu para entender? Só que os filhos de Arão ficam velhos e morrem, e são impedidos pela morte de executar essa função importantíssima diante de Yud He Vav He em favor dos homens. Por isso, está escrito em Hebreus 7:23, e na verdade, aqueles descendentes de Arão foram feitos sacerdotes em grande números, porque pela morte foram impedidos de permanecer fazendo esse serviço. Logo,
O Criador, sabendo disso, preparou um sacerdócio eterno que a morte não pode impedir o serviço de carregar a iniquidade diante de Yud-Heh-Vav-Heh, em favor do homem. O sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Muita gente fica, quem é Melquisedeque? Será que Melquisedeque é Yeshua? Não, não é Yeshua, porque Yeshua veio como homem uma vez na terra. E Melquisedeque é um rei que reinou em Jerusalém muito antes de Israel entrar em Canaã. Amém? Então ele não é Yeshua. E outra questão, você não tem que se preocupar quem é ele, porque a Bíblia não fala quem é ele. A Bíblia fala que ele não tem princípio nem fim, não tem pai nem mãe. O que a palavra quer dizer com isso? Que ele representa coisa eterna. Por isso que é um sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Sacerdócio eterno, porque Deus é eterno e as coisas de Deus precisam ser eternas. E nós, para vivermos com Ele, precisamos nos tornar eternos, senão não podemos conviver com Ele. Deu para entender? Amém, meu irmão? Então, Deus sabe dessas coisas. Veja lá em Hebreus 7, de 1, 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, Salém é um dos primeiros nomes da cidade de Jerusalém. Amém? Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça e também rei de Shalem, rei de paz, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. É uma classe sacerdotal que a morte não pode impedir, a morte não alcança. E Yud-Heh-Vav-Heh vem anunciando um sumo sacerdote que ele próprio iria estabelecer por juramento para pertencer a essa ordem sacerdotal eterna. Veja lá no Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor, então não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, eternamente, segundo a ordem de... Por que ele não fala segundo a ordem levítica? Porque a ordem levítica não é eterna. E Deus quer um sacerdócio eterno. Amém? Veja também Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre... Quem carrega a iniquidade sobre si? Cohen Gadol. Então Deus está falando aqui de um Cohen Gadol, um sumo sacerdote, porque essa é a função não da tribo de Levi, mas da família de Arão, que é da tribo de Levi. Amém? Carregar a iniquidade diante de Deus, só Arão e seus descendentes. Então, quando Deus está falando em Isaías 53 de alguém que carrega a iniquidade, só pode estar falando de um Cohen Gadol. Amém? Percebeu levar a iniquidade sobre si a função de Arão e seus filhos, como vimos. Logo, a perfeição e a eternidade não vieram pelo sacerdócio levítico. Veja em Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Epa! Um sacerdócio que não é contado
com o sacerdócio de Arão. É separado do sacerdócio de Arão. E mais, veio antes do sacerdócio levítico, porque Melquisedeque encontrou com Abraão. E Abraão entregou dízimo a Melquisedeque, sem confusão nenhuma. O que acontece? Melquisedeque abençoa ele, então o maior abençoa o menor. Então até Levi, que recebe dízimos em Israel, deu dízimo ao maior, que é Melquisedeque. Deu para entender? Amém? Então Deus já estava dizendo, ó, já preparei um sacerdócio maior que o levítico. Não é melhor, não é que o levítico é ruim, mas é que é um sacerdócio eterno e o outro é um sacerdócio não eterno. Mas os dois cumprem a mesma função diante de Deus. A diferença é que um é eterno e o outro não é eterno. Amém? Deu para entender isso aí, meu irmão? Ficou confuso? Hein? Então, e como esse sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, não é da ordem levítica, como vimos, segundo a lei, ele é da tribo de Judá, então é necessário fazer o quê? Mudar a lei. O povo está dizendo que a lei acabou, mas Deus está dizendo que ele mudou a lei sacerdotal. Quer ver? Vamos ver? Hebreus 7, de 12 a 13. Pois mudando-se o sacerdócio, era sacerdócio levítico, mudou para o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Necessariamente se faz também mudança da lei. Aí, ó. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. Ninguém da tribo de Judá serviu ao altar diante de Deus. Visto ser manifesto que nosso Senhor, que é Yeshua, procedeu de quê? Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Então Deus teve que fazer o quê? Mudar a lei. É a única coisa que aconteceu na lei foi isso. Amém? Ela não acabou. Ela foi mudada na questão legal a respeito do sumo sacerdócio. Porque passou do sacerdócio levítico para o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Então teve que ter uma mudança na lei. Amém? Aqui está escrito. E o processo de mudança, presta atenção, da ordem sacerdotal tem um início. Você sabe quando foi? Que esse processo aconteceu de mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque? Tem um dia, viu? Foi quando João Batista, o imersor, que era Cohen Gadol pela ordem levítica, mergulha, faz o mikva de Yeshua e transfere o serviço sacerdotal de carregar a iniquidade para Yeshua, que é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Ele faz a transferência. É naquele momento, quando ele batiza Yeshua, ele está transferindo o serviço sacerdotal de carregar a iniquidade em suas costas para o Cohen Gadol pela ordem de Melquisedeque. Ali foi o dia da transferência, da mudança, porque sempre tem que ter um dia, não tem? E é por essa razão que João, o imersor, diz lá em João 3, de 30 a 31, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima, que é Yeshua, o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, é sobre todos. Aquele que vem da terra, que é Arão e seus descendentes, inclusive João Batista, da ordem levítica, é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele fez a transferência legal do sacerdócio levítico para o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Não acabou com o serviço levítico. Ele transferiu
a ordem de sumo sacerdote, que é da casa de Arão e de seus filhos, para Yeshua HaMashiach da tribo de Judá. Agora, sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Deu para entender? Ou confundiu? Por isso também é dito de Yeshua lá em Isaías 53, 4, 6. Presta atenção. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Yud e Revaverê e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus já estava falando pelo profeta Isaías da transferência de carregar a iniquidade diante dele, de Arão e sua casa, para as costas de Yeshua HaMashiach, da tribo de Judá, descendente do rei Davi, que agora é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. E ele já ressuscitou, por isso a morte não pode alcançá-lo. Então, agora, ele não vai morrer e outro substituir ele. Acabou. Agora é ele para sempre. Deu para entender? Veja que Yeshua passa a ter o serviço sacerdotal, levar a iniquidade das coisas santas. Veja o que é dito em 1 Pedro 2,24. Levando ele próprio os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que, mortos aos pecados, vivamos a justiça, por suas feridas fostes sarados. A palavra em Hebreus que foi traduzida para pecado neste versículo é het, que significa pecado. No plural é hataim, não é? Esse termo é frequentemente usado em texto bíblico para descrever transgressões em relação à lei divina. Ou seja, agora Yeshua, como sacerdote pela ordem de Melquisedeque, levou as nossas iniquidades sobre ele, inclusive as consequências da desobediência nossa aos mandamentos. Por isso Isaías diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Porque toda transgressão tem consequência. E ele, por amor a nós, pegou a iniquidade e aceitou a consequência da nossa transgressão sobre ele. Então ele faz uma coisa a mais que o sacerdócio levítico. Deu para entender? Porque a função do sumo sacerdote levita, Arão e seus descendentes, era levar a iniquidade sobre eles. Porém, eles não recebiam a consequência. Amém? Mesmo porque a morte alcançava eles. Mas este sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, além de levar a iniquidade de todos nós, também veio sobre ele a consequência, o juízo, fruto da nossa iniquidade, fruto da nossa desobediência. E sabe qual é? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, ele recebeu. Você nota que Arão e seus filhos morrem. Agora, esse sacerdócio, pela ordem de Melquisedeque, não morre. Presta atenção. Porém, a morte não tinha poder sobre Yeshua. Ele não morre. Desde o princípio, ele está dentro da qualificação do sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Não tem fim, não tem genealogia, não tem pai e mãe. Agora, escuta o que eu vou falar para você. O que Yeshua falou no madeiro? Hein? Sim, mas ele falou o que para Miriam? Eis aí o teu filho, olha, não tem mãe nem pai. Está percebendo? Quando ele estava
ministrando, que chegaram para ele e falou: sua mãe e seus irmãos estão aí. Quem são minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu? Ou seja, ele tem o currículo perfeito para encaixar na função de Cohen Gadol pela ordem de Melquisedeque, porque ele não tem princípio nem fim e ele, na realidade, a morte não pode impedir o serviço dele. Rafael, mas ele morreu. Sim, porque ele recebeu o seu castigo. Não era o castigo dele. Ele não pecou contra Deus. Ele jamais iria morrer. Olha o que ele diz lá em João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira a vida. Ó, ninguém pode. Rafael, mas se desse um tiro nele, ele não ia morrer. E se explodisse uma bomba nuclear, ele não ia morrer. Ele não pecou. O salário do pecado é a morte. Pecado é a transgressão da lei de Deus. E Yeshua não transgrediu a lei de Deus. Ele deu a vida dele porque lembrou de você. Rafael, mas eu nem era nascido, mas ele te conhece muito antes de você existir. Deus já sabia que nós estaríamos aqui, por isso ele entregou a vida dele, tirando a punição sobre nossas vidas. A gente tem que compreender o que Yeshua fez. Ele diz aqui, ó: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Quem pode falar que dá a vida aí? Porque a gente pode morrer em qualquer momento, concorda? Então nós não podemos falar, mas ele pode, porque ele não ia morrer. Eu de mim mesmo a dou, tenho autoridade para a dar. Olha que coisa, a gente tem que meditar em tudo que ele fala. Ele recebeu a autoridade do Pai para dar a vida dele. Antes dele vir, ele falou: filho, você pode entregar a sua vida que eu vou ressuscitar você, porque você não tem pecado. Ah, então tá bem, pai, eu vou entregar. E ele fez. Ó, para dar, e tem autoridade para quê? Tomar de volta, eu não pequei. Este mandamento recebi de quem? Meu pai. Eu acredito às vezes que ele teve uma reunião com o pai falou: filho, ou a gente destrói aquele pessoal lá embaixo, mas eu tenho uma ideia, não sei se você vai aceitar, senta aí, filho. Filho, é um negócio difícil. Traz vinho aí, trouxeram vinho, senta aí, comeram maná, bolo de maná, sei lá. E conversar, filho, eu vou te introduzir na terra nascida de mulher, tu aceita? Claro, pai. E eu vou te dar autoridade para você entregar a sua vida, para morrer no lugar deles. Yeshua aceitou. Olha que coisa. Aceitou e veio. Por isso que ele tem autoridade que ele recebeu do Pai para morrer. Ele não tinha. Se Deus falasse para ele não morrer, ele não ia morrer. Você entende, gente, o nível de entrega? Você entende? Tem uma coisa que ele fala que me chama muita atenção. Pedro queria bater em todo mundo lá. Ele falou: Pedro, esconde essa espada aí. Você acha que se eu não quisesse, não clamaria o Pai, e ele enviaria legiões e destruiria tudo isso aqui? O que é tudo isso aqui? Terra, lua, sol, buraco negro, universo. Não ficava nada, só ele. A gente precisa compreender com mais profundidade aquilo que está sendo dito na palavra. Ele entregou a vida por amor a cada um de nós, meu irmão. Pessoas que nem existiam ainda. Tanto é que quando o Senhor me deu a visão do sangue dele, o sangue dele é vivo. O sangue dele salva até hoje, liberta até hoje. E se você aceitou, ele morreu sim por você, levou a sua iniquidade diante de Deus e recebeu o juízo de Deus que era direcionado a você. E morreu.
e confiou no Pai. Sabe por quê? Porque quando ele fala aquele salmo, quando ele apresentou-se diante do Senhor com a minha iniquidade, Deus se afastou dele. Porque o pecado faz separação entre vós e vosso Deus. E ele estava levando o meu pecado, o seu pecado, o pecado de Israel, o pecado da Rússia, o pecado da África, o pecado dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, em todas as eras. Deve ter sido um peso que nós não temos nem ideia do que seja. E naquele momento, Deus o deixou pela primeira vez na existência de Yeshua, desde que ele foi gerado, na eternidade. Deus se afastou dele. Por isso que ele fala aquele salmo: por que me abandonaste? Por causa do pecado do Rafael, por causa do pecado de cada um de nós. Foi por isso. A culpa é nossa de Deus ter o deixado. Mas Deus é justo e o pecado não é dele. Recebeu o juízo justo de Deus. Gente, cada um que aceita Yeshua está sendo liberto do juízo que virá sobre a face da terra. E o juízo é sem misericórdia. O juízo que veio sobre Yeshua foi sem misericórdia. Não teve misericórdia, ele apanhou, ele sangrou, ele estourou os órgãos internos, ele chorou, lamentou, ficou inchado, roxo, foi cravado no madeiro, as pessoas zombaram, os demônios foram em cima. E ele suportou. Porque ele, lá em Isaías, diz que ele ficaria satisfeito com o trabalho de sua alma. Penoso trabalho de sua alma. Penoso! A gente precisa avaliar com vagar a obra que ele fez. Às vezes a gente escuta, Yeshua morreu por nós, fica todo mundo satisfeito. Mas como é isso? Por que disso? Será que ele podia se livrar dessa morte? Sim, sim. Se ele falasse, Pai, naquelas orações dele, Pai, ele falou, não falou, Pai, afasta de mim esse cálice vinho tinto de sangue. Mas ele podia. Pois é, ele pôde. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade. Então a vontade dele era qual? Sair disso. Porque a gente vê o sofrimento físico, mas existe o espiritual que é pior que o físico. Meu Deus, forte touros de Bazã são demônios, gente. Os demônios vieram tragar ele, você imagina? Deus criou miríades, milhares de seres. Um terço caiu. Então, um terço desses anjos caídos, que eu não sei quanto é, vieram sobre ele. Destruir ele, tragar ele. Arrebentar ele. Você não tem ideia, eu não tenho ideia do que é. Quando ele fala, afasta de mim esse cálice de vinho tinto, você não tem ideia do que é. Ele tinha ideia do que era. Nem os discípulos tinham, porque os discípulos até dormiram. Mas ele suou gota de sangue. Você sabe o que é isso? Embolia. Sabe quando acontece isso? Quando você é levado às profundezas do oceano e volta rápido. Aí você começa a suar sangue e pode morrer. Pois é. Você tem ideia do que é isso? Suar sangue. Ninguém de nós entrou em angústia a ponto de ranger dente, tem. Mas a ponto de suar sangue, eu acho que eu nunca ouvi falar. Só Yeshua.
porque a angústia que alcançou a alma dele, nenhum de nós ia suportar. Nenhum de nós. Nós não teríamos. Eu acho que a gente infartava, morria. Os demônios, todos eles vieram. Todos. E Yeshua falar para o Pai, seja feita a tua vontade. É muito amor, meu irmão. É muito amor por você. É muito amor por mim. É muito amor pelos africanos, pelos ingleses, pelos portugueses, pelos argentinos, pelos americanos. É muito amor. É muito amor. Ele não precisava fazer isso. E como está ordenado ao homem morrer uma só vez, olha, ele fez o caminho do homem, então ele teve que morrer. Gente, o juízo saiu, sabe de onde? Você sabe de onde saiu o juízo que matou Yeshua? De onde saiu? Do Pai, do trono. O Pai se afastou dele e mandou o juízo que era para mim. Às vezes a gente tem pouca ideia do que aconteceu, mas é igual um para-raio, né? Ele foi um para-raio para nós. Ele amparou o juízo que vinha sobre cada um de nós. E o juízo é pesado, porque a palavra de Deus diz que existe uma expectação de juízo sobre toda a terra. E ele recebeu o juízo que era direcionado para cada um que aceita ele. Para cada um que aceita ele. Você pode imaginar? Hein? Eu acho que a gente nunca vai alcançar esse entendimento. Só quando estivermos já transformados. Porque agora a gente é limitado para entender a profundidade dessa dor, desse sofrimento, da alma dele sendo esmagada, os demônios querendo tragar a alma dele por causa dos nossos pecados. Mas é dado morrer o homem uma só vez. Veja em Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Olha, ele morreu e veio o juízo. Não é morrer e vir juízo? Morre e vem juízo. Assim também Machia, oferecendo uma só vez para levar a iniquidade de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado ou sem iniquidade, aos que o esperam para a salvação. Ó, coisa. Prestou atenção? Ele vai aparecer segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Só vai vê-lo efetivamente quem espera na salvação. Porque quem não espera não o verá efetivamente. Tem um texto que diz que quando reinarmos, eles verão a glória dele por meio de nós. E como Yeshua levou nossa iniquidade e a consequência das iniquidades, agora pode ser escrito em nós, sabe o quê? Kodesh Ladonai. Pode ser escrito na sua testa o selo da placa de ouro. Ó, Kodesh Ladonai. Você agora é santo para Yud-He-Vav-He, por causa do juízo que era sobre nós, que foi sobre ele. Ele carregou a minha iniquidade e agora me tornou santo para Yud-He-Vav-He. Então o diabo vê escrito aqui o quê? Kodesh La Yud-He-Vav-He. Em cada um de nós. Por isso, está escrito em 1 Pedro 1, 13 e 16. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento. Isso que foi explicado aqui precisa ser entendido. Cingir os lombos de entendimento é compreender essas coisas. E ele está dizendo, ó, cinge os vossos lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios. Agora tu é um sacerdote.
e esperar inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Yeshua HaMashiach. Ó, a graça completa virá quando ele for revelado a nós, porque ele está escondido nos céus, na casa do Pai. Ó, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Agora tu não é mais ignorante. Agora você está já cingindo, vestindo o lombo do seu entendimento. Amém? Agora você já entendeu quem é Yeshua, o que ele fez, o que ele faz. Mas, como é santo aquele que vos chamou, quem que te chamou? O Pai. Ele é santo. Sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Você tem ideia que Deus está tirando do lamaçal, da imundícia, para escrever em nossas testas: santo para Yud-Heh-Vav-Heh. Por isso que a Bíblia está escrita assim, que ele nos fez reis e sacerdotes para Yud-Heh-Vav-Heh. Não está escrito em Apocalipse isso? Porque ele fez tudo isso para escrever em nossas testas: santo para meu Pai. E é isso que o diabo olha e vê em nós. Será que esse é o sinal que Apocalipse fala? Pode ser. Deus coloca em nós santo para mim e o diabo coloca nos outros imundo para mim. Será que é o sinal? É um caso a pensar. Imundo para mim e aqueles que aceitaram Yeshua, santo para Yud-Heh-Vav-Heh. Já pensou nisso? Logo que esteja escrito em nossas testas, Kodesh lá Yud-Heh-Vav-Heh, santo para Yud-Heh-Vav-Heh, para toda a eternidade. E você diga assim: El Melech Neman. Amém. Neman. Sabe o que significa? Yud-Heh-Vav-Heh é rei e fiel. Glória a Deus. Essa fidelidade está sobre sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Amém, meu irmão? Entendeu ou ficou confuso? Claro, né? Então, meu irmão, a única coisa que mudou na lei foi isso. A mudança do sacerdócio é a única mudança.